Linha de Frente. Olá, muito boa tarde. Está começando agora mais um Linha de Frente neste sábado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Beatriz Manfredini e agradeço a todos pela companhia desde já. No programa de hoje, nós vamos debater alguns dos assuntos que agitaram o Brasil nesta semana. Nessa jornada, me acompanham hoje a doutora em Direito Lisiane Parreira, a cientista política Maria de Carli, a advogada Cíntia Nunes e a advogada especialista em compliance Luciana Gaston. Oi meninas, boa tarde, bem-vindas a mais uma bancada feminina do Linha de Frente, então sempre com mulheres super qualificadas para a gente debater os principais assuntos do Brasil e do mundo. Aqui no Brasil, Jair Bolsonaro já iniciou o cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses de prisão pelo processo sobre a tentativa de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-presidente continue preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele já estava detido preventivamente desde o último sábado. Na manhã de quinta-feira, Bolsonaro recebeu Michele e o filho Jair Renan, as primeiras visitas desde que ele começou a cumprir a pena. Jair Renan afirmou que o pai segue com crises de soluço e que se sente injustiçado. Essa foi uma semana e tanto, né, para o ex-presidente, para os apoiadores. Foram várias coisas acontecendo desde o último sábado. Cíntia, o que a gente pode esperar para a gente começar um pouco a falar desse assunto daqui para frente? Muito se fala de uma tentativa de revogar essa permanência na superintendência da PF para uma prisão domiciliar. Como é que você está vendo essa questão? Bom, primeiro, olá a todos, vocês que nos assistem, Bia, minhas amigas aqui de bancada, é a pergunta de $1 milhão, né? Porque o cenário no Supremo, aqui sem a gente adentrar em qualquer mérito, o cenário no Supremo não mostra alteração viável jurídica nenhuma. Então, ali a gente não acredito que haja alguma mudança, exceto talvez por questões de saúde, o deferimento de uma prisão domiciliar. Eu penso que estrategicamente, politicamente, é algo que cairia muito bem, inclusive até no cenário internacional. Se o Supremo caminhar por esta via, fará muito bem, em vários sentidos, inclusive até mesmo para a própria oposição, né? É uma medida que será simpática e vai atender, digamos assim, a uma gama extensa de interesses, mas há outros fatores externos, Bia, que de repente podem surgir no meio de tudo isso. Pressões internacionais, o Trump acenando aí com talvez eu faça alguma coisa. Então, realmente é uma política agora aqui de um achismo, porque a gente não tem uma bola de cristal. Algumas coisas se mostram como possíveis. Acredito que algo caminha no sentido de uma domiciliar, mas fora isso, penso que é muito prematuro, não sei se as minhas amigas aqui concordam, mas acho que é muito prematuro a gente querer apostar em alguma alteração assim muito radical. Já vou jogar para a Lisiane também comentar isso. Inclusive, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou a dizer que falou com ministros do Supremo Tribunal Federal, tentando solicitar essa prisão domiciliar, dizendo que ele tem uma saúde delicada, uma idade avançada. Isso pode funcionar, Lisiane? Ou também é muito cedo? Não, pode sim. E o presidente Bolsonaro, ele faz jus, né? A prisão domiciliar pelo histórico, né? Pela idade, pelo histórico de saúde que ele tem. A gente não pode esquecer que é um processo que começou no STF, né? A ação penal é do STF, então isso inviabiliza um pouco a questão dos recursos, né? Como a gente estava conversando aqui, né? A questão do Bolsonaro, da prisão domiciliar, eu acredito que seja o próximo passo. Eu enxergo, sim, o presidente Bolsonaro voltando para a prisão domiciliar, até porque não tem condição. Hoje eu estava lendo, né? Estava lendo aí no decorrer do dia, que da questão da Papuda, né? A ameaça de colocar o presidente Bolsonaro na Papuda não faz sentido. É um ex-presidente da República, né? E a gente imagina colocar a questão da segurança. O Tarcísio vem falando muito isso, né? É uma questão de segurança, né? O Estado deve garantir a segurança das pessoas que estão presas, e a gente não está falando de qualquer pessoa, né? Aliás, o núcleo ali do 8 de janeiro não são quaisquer pessoas ali, né? Principalmente quando a gente fala do Bolsonaro. Agora, Luciana, dá para a gente falar que o ministro Alexandre de Moraes agiu bem
nessas prisões? Aconteceram de forma discreta? Não? Qual que é a sua avaliação com base nisso que as meninas falaram até agora? Se nós olharmos os 2 generais que acabaram sendo presos, houve uma certa discrição, teve até um pedido para que não fosse divulgado tão explicitamente para uma questão de preservação. Em relação ao presidente Bolsonaro, se nós formos seguir a lei, ele terá que cumprir entre 20% a 25% da pena para que ele possa ter uma remissão de regime. Tá? Então, falar numa revisão criminal, eu acho que o ministro de Moraes ele agiu conforme determina a lei. E nós temos que deixar de lado, neste momento, questões políticas, julgamentos políticos no que concerne ao ministro, a atitude dele. E se ele agiu de forma errada ou não, agora, nós precisamos o quê? Resolver o problema do presidente Bolsonaro. Nós temos lá na Constituição uma coisa chamada princípio da dignidade humana. Você manter uma pessoa doente, com idade avançada, ele foi vítima lá em 2018, eu acho, de uma facada que afetou muito. Ele está tendo refluxos e solos constantemente. Ele tem problemas alimentares. Então, eu acho que nesse momento, cumpriu-se a lei. Houve o trânsito julgado da decisão, vai ter que ser preso, vai ser preso, ok? Mas o cumprimento de pena agora precisa ser olhado com outros olhos. A gente precisa olhar a situação do presidente Bolsonaro. Porque eu acho que, se a gente pensar, sair um pouquinho da questão jurídica e ir para a questão governamental, não é interessante para ninguém nesse momento que nós tenhamos um presidente que pode vir se tornar um mártir caso algo pior aconteça com ele na prisão. E do mesmo modo, o país não pode começar agora a se revoltar com o que está acontecendo e parar o país, como existem determinadas manifestações nas mídias sociais, porque vai ser muito mais prejudicial. Então, o ministro agiu corretamente quando determinou a prisão, houve um descumprimento, não é pelo fato de ser o Bolsonaro ser um ex-presidente que ele deve ser tratado no cumprimento da lei de forma diferenciada. O que precisa agora é olhar questões humanitárias no cumprimento desta pena. E aí, havendo desvio, até porque agora a responsabilidade do presidente Bolsonaro é lá da vara de execuções penais. Então, havendo descumprimento, aí sim eu acho que a gente deve apontar o dedo e falar o que está acontecendo. Eu quero falar um pouco sobre a defesa do ex-presidente, jogar para a Lisiane comentar e depois devolver para a Maria para a gente falar da parte eleitoral. Porque a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro prometeu não desistir. Mesmo depois do fim de todo o processo da trama golpista, os advogados do ex-presidente pretendem enviar os chamados embargos infringentes e podem até pedir a chamada revisão criminal. O instrumento é usado para reanalisar processos criminais, mas normalmente não é aceito no Supremo. Nos últimos 25 anos, o STF aceitou um pedido desse tipo e rejeitou mais de 300. Lisiane e Cíntia, comenta para mim essa situação e depois de jogar para a Maria analisar o impacto político disso no ex-presidente. A gente estava aqui trocando uma figurinha, né? Sim. Porque, na verdade, os infringentes não cabem. Tinha que ter pelo menos 2 divergentes ali a favor e só tivemos o Fux. Então, os infringentes, salvo o melhor juízo, não cabem. E a revisão criminal que a gente falou, em princípio, ela é possível, né, Lisiane, a qualquer momento, não tem um prazo para isso. Eu acredito que vamos esperar a poeira baixar até antes de manejar. Não sei o que você acha, mas... Os infringentes também, a gente tem o trânsito em julgado, né? Já foi também. Agora, o que a defesa poderia tentar seria a construção de uma jurisprudência. Então, assim, a gente tem um regimento interno da STF falando dos infringentes. A gente teve o caso do Maluf também, uma época que se discutia isso. Então, o que poderia, talvez, a defesa tentar é entrar com embargos infringentes, apesar de não ter os dois votos vencidos ali, né? E abrir um precedente, que a gente chama no direito, né? Abrir uma jurisprudência, então, de repente, o STF aceita e aí abre um caminho. Não nessa construção de corte, eu não acredito. Não acredito. A revisão criminal, eu vejo como um caminho. O que me preocupa mesmo, assim, como constitucionalista, é que a ação penal é originária do STF, então já ficou mais inviabilizada a questão dos recursos, né? O pessoal fala muito dos embargos de declaração, mas, gente, embargos de declaração seria para o próprio julgador rever alguma contrariedade, obscuridade. Vocês acham que algum desses julgadores vai falar, olha, eu fui obscuro aqui, eu fui contraditório? Então, assim, limitou muito a questão recursal por conta de já ser originário do próprio STF. E a gente tem um viés político nesse julgamento, né? Então,
ficou mais engessado mesmo. Mas a revisão criminal é possível, apesar da jurisprudência não ser favorável. Então, em resumo, o caminho mais fácil nesse momento é realmente voltar para uma prisão domiciliar, do que outros tipos de recurso. É o caminho dele. É o caminho dele. Uma pessoa que toma os medicamentos que ele toma, que foram apresentados agora com a questão da tornozeleira, né? Remédios que mexem com a questão psicológica, eu imagino que não tem outro caminho a não ser esse, né? Agora, Maria, como é que fica, então, com poucos caminhos, mas um ex-presidente idoso, com esses problemas de saúde? Isso tem um apelo para o eleitorado? Não tem? Morre eleitoralmente? O que dá para a gente tirar disso? Complexo, porque a própria doutora Luciana comentou aqui mais cedo, de acordo com como for, o caminho que for seguido diante da condição de saúde de Bolsonaro, ele pode vir a se tornar, de fato, um mártir. E, afinal de contas, virar uma lenda, né? Sabemos atualmente que no Brasil, cerca de 20% a 25% do eleitorado de direita, do eleitorado total também, é bolsonarista, assim, fiel. E parte da direita também simpatiza com Bolsonaro, mas não necessariamente está associado a ele. O que a gente sabe é que esses 20%, 25% estão fechados com Bolsonaro. Resta saber como é que vão ser os movimentos do bolsonarismo, os movimentos do núcleo duro, agora estrategicamente falando. A gente viu recentemente uma crise dentro do próprio núcleo duro bolsonarista ali da alta cúpula, entre os próprios membros da família. O Eduardo e o Jair Bolsonaro trocando mensagens desaforadas, um mal-estar dentro da família com o próprio Carlos Bolsonaro. Isso enfraquece muito o movimento. O mal-estar existe em todas as cúpulas de poder, só que a gente mantém em portas fechadas. O problema é que foi escancarado. E isso, para mim, é o ponto mais frágil do bolsonarismo. Resta saber como é que vai ficar a estratégia de comunicação, a estratégia de articulação política, porque é isso. Eu, a meu ver, estou até um pouco impressionada com a falta de mobilização do bolsonarismo nesse momento. Eu esperava ver uma maior mobilização, uma maior manifestação em relação à prisão, porque, como as minhas colegas bem trouxeram aqui, foi um julgamento muito político. O Bolsonaro é um ex-presidente e está sendo desrespeitado em alguns aspectos. Então, cadê a mobilização dos bolsonaristas? Vamos ver se o bolsonarismo vai ou não sobreviver sem Jair Bolsonaro na disputa. E o capital político dele, né? Que é altíssimo o capital político do Bolsonaro. Como assim? A imagem imagem para a direita, né? A direita é construída. Não, eu acho que é o que eu falei, não toda a direita. Acho que 20% da direita é bolsonarista, sim. Agora, eu acredito que Bolsonaro está perdendo muito a força na articulação política. Mas é medo também. Isso. Ele tem um enfraquecimento das coisas que vieram acontecendo agora. E depois de um 8 de janeiro também, eu não sei se eu fosse... Eu não iria também para as ruas fazer... Eu penso honestamente que, com todo respeito, a gente tem uma censura, sim, à liberdade de expressão. E eu acredito que haja um receio das pessoas também de bater no peito e falar alguma coisa. Mas eu acho que há um enfraquecimento por parte da própria bancada dos bolsonaristas, porque nós temos um núcleo duro ali de 25% que são eleitores fiéis ao Bolsonaro. O Bolsonaro foi preso, eu não tenho visto nas redes sociais, são poucos políticos que foram eleitos se manifestando em favor do Bolsonaro. Nós tivemos aqui em São Paulo 2 deputados que foram visitar agora o Eduardo Bolsonaro essa semana, mas eu vejo um ou outro falando, defendendo a bandeira, falando a prisão é irregular, nós precisamos mobilizarmos. A impressão que dá é que o Centrão está tomando conta, as pessoas aliadas ao Bolsonaro estão comprando a ideia do Centrão, estão se afastando da figura do Bolsonaro, porque sabem que amanhã, numa campanha presidencial, vai ter que vir, seja quem quer que seja o candidato da direita, acompanhado de alguém da família Bolsonaro, e nós sabemos que os nossos caciques da política não querem mais isso. Então, o que eu tenho visto, deputados estaduais, federais, prefeitos, vereadores, eleitos pelo próprio PL e aqueles de coligações que se afastaram, abandonaram o Bolsonaro nesse momento. Então, há um enfraquecimento. Eu concordo. Eu penso que é bem isso mesmo, porque a gente está numa época, ano pré-eleitoral, já ano eleitoral. O que acontece? Cada um tenta salvar o seu.
E tem um ditado muito certo, os ratos sempre abandonam o navio. Então, as pessoas agora, ninguém quer se queimar. Tanto que você vê que há pessoas que buscam até evitar certas coisas. Está todo mundo dando um passinho para trás para ver qual vai ser o passo para frente. Está bem isso mesmo. Ninguém agora, seja por medo de se preservar a sua própria chance política. Agora é bem isso. Cada um por si. O sistema político não é para amadores, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que existe uma mobilização, sim, para minar Bolsonaro do jogo. Ele já está fora do jogo eleitoral, ele não é mais um presidenciável, e o sistema, os poderosos, o centrão, que é o garantidor ali da nossa democracia e República das Bananas, já está se fazendo presente e tirando ele aí da carta do baralho. Eu estava fazendo uma reflexão e aqui eu digo, de fato, o bolsonarismo é o único movimento popular da direita. A direita não tem outra capacidade de mobilização senão o bolsonarismo. E como eu disse na minha fala anterior, fica aqui a reflexão. Será que o bolsonarismo sobrevive sem Jair Bolsonaro? Eu não sei. Aí eu também me faço essa pergunta do lado contrário. Será que o lulismo também sobrevive ao Lula? E essas duas figuras estão aí a ponto de... Quer dizer, Lula, por conta da idade avançada, né, não sabemos quanto tempo mais ele dura, mas há 50 anos estamos falando de um mesmo candidato da esquerda. Nesse sentido, ele foi mais esperto que Bolsonaro. Ele eliminou qualquer outro possível nome para se candidatar, competir com ele ali na frente da esquerda, né? Que é até o que eu quero levantar com vocês daqui a pouco, mas quem que tá ganhando, né, com essa falta de manifestações para Bolsonaro, essa falta de comoção? Será que é Lula? Será que é Tarcísio? Será que é o Centrão? Tarcísio, porque assim, o Lula, o Bolsonaro está sendo tirado da mídia, estão apagando a imagem do Bolsonaro. O Lula foi reeleito, dizem os bastidores, para um terceiro mandato e acreditava que ele teria ali 2 anos à frente, depois ele já... com a idade avançada, estado de saúde ficaria de lado. No entanto, o Lula cresceu. Então, agora, o foco é o quê? É minar o presidente Lula para que o candidato que é apoiado por Kassab, pelo Centrão, pelo pessoal do agro, que é o Tarcísio, que é uma pessoa que está demonstrando sucesso na questão de segurança pública, ele está resolvendo uma série de problemas do estado de São Paulo, articula muito bem com os empresários, é uma pessoa que ele procura, dentro das polêmicas, manter-se de forma adequada, se tornou o candidato da vez. Então, Bolsonaro está perdendo, Lula está perdendo e o Tarcísio está crescendo. E o Tarcísio tem sido muito inteligente. O senhor é ou não candidato? Não é momento de pensar nisso, temos que cuidar de São Paulo. Só que vamos acabar com o mal que existe no Brasil, chamado PT, que é o presidente Lula. Eu sou o candidato, sim, mas não assumo. Vocês não vão ouvir até a segunda hora sair da minha boca. Ele não vai bater de frente com a família Bolsonaro, por isso, dessa insistência dele de ir até Brasília agora, poder conversar, porque ele quer o aval para não sair como traidor. Quem cresceu nesse jogo todo é o Tarcísio. E nós não tivemos pesquisa nos últimos dias. E não vai me surpreender pesquisas vindo, inclusive dos órgãos aí que são mais pró-esquerda, o Tarcísio vencendo no segundo turno. Independente se nós vamos ter Flávio Bolsonaro, que já está sendo cogitado como vice, a Michele, se vai ser a Michele, se vai ser Ratinho Júnior. Eu ouvi ontem, eu estava na Lesp e escutei falando o possível vice ser o Romeu Zema. Independente de vice, Tarcísio é o nome da vez e é o que mais cresceu nas pesquisas. E isso não depende mais de pesquisa eleitoral, porque já é o que a gente está vendo que está acontecendo. Mas ele tem o prazo da descompatibilização. Não, mas e até maio tem tempo. E ele está segurando, e ele fala isso. Ele fala assim, não, a gente tem até março para decidir isso. Mas porque ele tem na mão... Ele ainda precisa desse apoio. Ele tem na mão o principal estado, que é São Paulo. Você acha isso uma estratégia inteligente? Eu acho. Em cima do muro? Eu acho porque ele está evitando o ataque da esquerda. Se ele não tiver apoio, ele continua. De frente com o Supremo, porque o ministro Alexandre de Moraes, semanas atrás, já estava ali começando, havia pedido de impeachment. Então, o Tarcísio está sendo muito inteligente, ele está sozinho, se posicionando no jogo político, falando, olha, eu consigo caminhar pelas minhas próprias pernas, independente do Bolsonaro ou não. Mas como eu sou uma pessoa íntegra e eu não vou trair o Brasil, eu não vou trair os 25% do eleitorado fixo do Bolsonaro, eu estou aguardando até o segundo turno, o momento, a autorização dele, a sinalização. Exato. E eu acredito que essa sinalização vai vir e a própria escolha do Flávio Bolsonaro, que é uma pessoa que, se a gente pensar no eleitor mais simples, fisicamente lembra o pai mais jovem,
quando ele fala, lembra o pai falando, tem uma boa articulação, já foi estratégia. Então, eu acredito que nós devemos ter, sim, muito em breve, um posicionamento, Tarcísio como sendo o candidato, e Tarcísio está sendo um grande jogador que vai fazer o checkmate lá na frente. Agora, eu vou falar duas coisas para vocês. A primeira é que Tarcísio, nesse tempo, ganhou todo o centrão. Tem apoio muito forte de diversos partidos já fechados com ele, de maneira bastante contundente. E a outra, que eu queria fazer uma provocação, claro que Tarcísio é um nome importante, ligado ao ex-presidente, comanda o maior estado do país, mas a provocação, que inclusive foi o meu editor aqui que soprou, foi: vocês se lembram qual foi o último presidente da República eleito que comandava São Paulo? Vixe, Maria. Não teve. Quase tem um vice aí, né? Agora é vice. A provocação é essa porque a gente fala muito, né, que São Paulo é um estado enorme de muita influência, mas nem sempre consegue eleger presidente. E o Tarcísio, ele tem algo diferente, que ele tem o pessoal do Centrão, ele tem Kassab, ele tem o Agro, o Ratinho está esperando o posicionamento do Tarcísio, ele tem Minas Gerais, que é um eleitorado muito forte, esperando a decisão do Tarcísio. Então, ele tem algo, Bia, que nós não tínhamos anteriormente, que é realmente o quê? Um apoio maior. O Brasil chegou no momento que ninguém aguenta mais ouvir falar. Primeiro veio o tarifaço, a inflação, é desemprego, agora a gente tem essa reforma tributária. Eu escutei uma produtora de soja falando que no período do Bolsonaro vendia uma saca a R$102, R$200 de soja, que agora no governo Lula está vendendo a R$102. Então, quem tem o poder, quem tem influência, falou: olha, se aqui não está indo muito bem, vamos nos unir a quem? Um interlocutor. E isso o Tarcísio faz muito bem, ele está conseguindo, através do comportamento dele, trazer apoio que São Paulo nunca teve para eleger um presidente da República. Mas nós estamos vendo também pelo olhar de São Paulo. Nós estamos em São Paulo. Né? Eu não sei como está a visibilidade dele fora de São Paulo. Eu sou do Nordeste. Mas você pode dizer melhor. E eu posso falar, Tarcísio não é muito conhecido por lá. Isso. Como nenhum desses outros possíveis governadores presidenciáveis. Então, o trabalho vai ser árduo para conseguir furar a bolha regional. Quem reina no Nordeste é o PT, é Lula, e isso é o que sempre acontece em todas as eleições presidenciais. A gente analisa os mapas eleitorais, o PT reina no Nordeste e a direita reina mais no Sul. O grande swing state, que é o estado que define essas eleições, as eleições que a gente chama, é Minas Gerais. Eu vejo quando foi Dilma e Aécio lá atrás, foi Minas Gerais o grande estado que definiu. Então, assim, todos esses pré-candidatos vão ter o desafio de conseguir romper a barreira da minha região lá. Mas um ponto nesse sentido é, dentre esses, o Tarcísio, de fato, é o mais conhecido no Nordeste. Também, né? Tem menor rejeição, e vou colocar um ponto de apuração aqui, que eu ouvi essa semana, interessante sobre esse aspecto, que é o seguinte: a leitura da direita aqui em São Paulo é que Tarcísio precisa de uma vantagem aqui de 20 pontos, 20 a mais, para conseguir compensar o que ele perde no Nordeste. E a leitura é que o vice melhor seria mesmo alguém de Minas Gerais, por ser o segundo colégio Olha eleitoral. o swing state. É o swing state. O Bia, essa semana aqui na Jovem Pan teve um dos programas, foi no Morning Show, e o Zema, ele foi entrevistado. E foi perguntado para o Zema o que ele achava de cada um dos candidatos. Ele foi muito inteligente no seu posicionamento, quando ele falou do Caiado, falou do governador lá do Rio Grande do Sul, falou do Tarcísio. Então, a gente vê que eles já estão se mobilizando. E a gente fala de Nordeste, né? Eu sou advogada, tenho um escritório, eu recebi uma consulta essa semana de uma pessoa que mora numa região no interior lá da Bahia, que fica entre Minas e Bahia, que foram vítimas do quê? Da fraude do INSS. As pessoas estão começando a descobrir os problemas que tiveram. E a gente não pode esquecer que o PDT, que nós temos lá o ex-ministro Lupe, que muito ligado ao presidente Lula, isso vai ser explorado. E na hora que começar a soltar essas informações, garanto para você, até a pessoa que pouco sabe de política e que sempre foi fiel ao governo Lula, ela vai lembrar dos empréstimos consignados que estão lá na sua conta, que ela foi vítima do INSS. Então, o Tarcísio, ele tem todo um conjunto que ele vai conseguir, sim, crescer nas pesquisas, inclusive tirar voto do atual governo lá no Nordeste. A Maria também tinha pedido para fazer um comentário antes da gente virar a página. Diga, Maria. Eu só queria trazer de volta a questão do
sobrenome Bolsonaro numa chapa forte para a presidência. Eu acho que, como eu disse, de fato, a gente mencionou anteriormente, o bolsonarismo é o único movimento forte na direita, não existe tarcisismo, não existe zemismo, nem caiadismo, existe bolsonarismo. Então, é importante a gente também não descartar a possibilidade de termos um vice com este sobrenome. E, por último, eu queria falar também um pouco do Caiado. Recentemente, a gente sabe que a pauta da segurança pública é a pauta do momento. E se a gente abrir os índices, e o Caiado tem batido muito nessa tecla, Goiás é um estado que fez um trabalho incrível com essa administração em relação à segurança pública. Quase, eu agora me fugiram os dados, mas assim, uma melhora incrível, inclusive nas condições das penitenciárias, que antes era uma terra de ninguém, hoje eles conseguiram botar ordem na casa. Então, ele tem tocado muito nessa tecla. Eu não descarto a possibilidade da direita articular 2 candidatos para o primeiro turno, o que seria interessante ver os debates. Quem não queria aqui ver um Caiado e um Lula debatendo no primeiro turno, seria muito interessante para quem gosta de política como eu, viu? Fica a dica. E a outra estratégia deles está sendo pensada para ajudar no debate a bater no presidente Lula. Ainda falando em eleição, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, gestava uma ideia, um sonho, uma vontade de disputar o governo de São Paulo, caso Tarcísio de Freitas opte pela candidatura à presidência da República. No entanto, tem um fator interno que vem prejudicando essa pretensão de Nunes, o próprio vice dele, o coronel Melo Araújo, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive. Existe entre o grupo de apoiadores de Nunes e Tarcísio um temor sobre deixar Melo Araújo no comando da maior cidade do país. Eles consideram um militar inexperiente para a função e avaliam que os riscos podem ser maiores que os benefícios, forçando o Nunes a continuar na prefeitura. Dessa forma, eles poderiam apoiar o vice de Tarcísio, Felício Ramute, para disputar o Palácio dos Bandeirantes, caso Tarcísio esteja em Brasília, tentando alcançar voos maiores. Gente, virou o jogo totalmente nessas últimas semanas para Ricardo Nunes, né? Eu vou começar essa rodada um pouco com a Cíntia, mas parece que realmente é um sonho que foi deixado. O Melo Araújo deu entrevistas a diversos portais falando mal de Tarcísio, falando até da própria prefeitura. Tem gente achando, inclusive, que ele está sendo orientado pela família Bolsonaro, de quem é muito ligado. É isso, a gente, não tem como afirmar, sob pena de ser leviano aqui, mas realmente o cenário complica para que a gente tenha aí o Ricardo Nunes como um candidato a sair da Prefeitura de São Paulo e deixar alguém que, a priori, não é exatamente considerado a olhos aí como alguém experiente. Mas até aí é importante a gente dizer o seguinte, O Ricardo Nunes também virou prefeito meio que por um acaso, um triste acaso, o destino que foi o falecimento de quem ocupava e que tinha ali realmente uma perspectiva, que lamento, tinha uma perspectiva muito boa em termos de projeção. Então, se a gente pensar nesse cenário também, não vejo exatamente como, não considero, com todo respeito, o Ricardo Nunes um grande estadista, uma pessoa que é insubstituível. Tem os seus pontos positivos e, como todo governante, tem os seus pontos negativos. Então, entendo que talvez fique ruim para ele, mas não penso que para a cidade de São Paulo nós termos o seu vice assumindo seja ruim. É um jogo de cadeiras muito complexo, porque nada nesse momento está definido e a gente sabe que os interesses que se pautam nesse momento podem reorganizar tudo isso. É só realmente, não dá para a gente ter aqui um jogo de adivinhação, a gente tem que esperar, porque a gente sabe que no Brasil a política não é para qualquer um. Qualquer estalo de dedos muda o cenário atual. Melo Araújo é uma figura muito polêmica e internamente na prefeitura e no estado, tanto na alta patente quanto nos cargos mais baixos, ele é meio persona não grata. E tem um cenário complicado envolvendo isso. Inclusive, se fala muito na possível saída dele ao Senado, justamente para tirá-lo de cena, isso que rola nos bastidores. Mas aí, Luciana, pensando nisso e que é difícil de sair Ricardo Nunes e Melo Araújo ao mesmo tempo, tem muita gente defendendo o nome de Felício Ramute, pensando o seguinte, inclusive Ricardo Nunes, o entorno dele e de Guilherme Derrite. Ramute ganha, fica aí um tempo, não pode se reeleger e eu volto em 2030.
Mas 2030, essas figuras que estão em alta agora, como Derrite, Ricardo Nunes, podem ter perdido o protagonismo, né? Com certeza. O que a gente não pode esquecer é que nós temos, quando fala em Ricardo Nunes, nós temos o apoio do Baleia Rossi, tá? Que é muito forte. E o Baleia Rossi tem se mexido aí no meio político, até pensou, foi cogitado aí ter um candidato próprio da direita lá para presidente. E o Ricardo Nunes, ele vem fazendo um trabalho, sim, que eu vejo que ele teria mais chances de substituir o Tarcísio. Agora, daqui 4 anos, o próprio Derrite, eu acho que ele está fazendo um trabalho, só que a própria corporação da Polícia Civil, Polícia Federal, eles estão minando ele como representante da categoria. Eu acho que a imagem deles daqui 4 anos, 2030, pode estar muito danificada. Então, o Brasil é um país que a gente começa a política de manhã, você tem umas 6 horas da manhã, umas 9, outra na hora do almoço, outras 3 da tarde. Então, o ponteiro vai mudando e a política vai mudando. Então, assim, se querem mudar o Brasil, se querem definir nomes fortes para administrar o país nas 3 esferas de governo, seja no legislativo, no executivo, não importa. Precisamos agora definir nomes fortes e que vão seguir. Por quê? Ele se elege agora, vai ficar numa janela e se muda, acaba a reeleição. Os mandatos vão ser estendidos. Nós temos aí uma reforma eleitoral vindo. Então, quando fala-se em 2030, pode ser que ele vá lá para 2032, 2034. Então, o risco é muito grande. Até 2030 tem chão, né? Vou voltar em outra questão lá do começo, Lisiane. 2030, por exemplo, se discute muito quanto tempo o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ficar preso. Então, muita coisa pode acontecer até lá, na verdade, né? O cenário pode ser totalmente outro. Da questão da dosimetria, se fala para progressão de regime em 7 anos, né? 7, aproximadamente. 7 e pouco. 7 e 9, né? 7 e 9 meses, mais ou menos. Eu vejo que em 2030 nós teremos um cenário completamente diferente. Eu não vejo nem o Bolsonaro, nem o Lula com tanta expressividade em 2030, né? Até pela idade deles, pela saúde deles, né? Eu vejo os filhos do Bolsonaro herdando, né? O capital político que eu tinha falado ali. Eu vejo eles herdando, não sei de que maneira, né? Mas eles herdando esse capital político. Eu acho que a direita tende a se fortalecer mais para 2030 do que a esquerda. Porque nós temos a figura do Lula, que é uma figura emblemática para a esquerda, que provavelmente não estará mais. Então, eu acredito que a direita tem tudo para se fortalecer mais em 2030, até pegando um legado que está vindo de agora, claro que agora com alguns problemas internos, mas tem tudo para 2030 a gente ter um outro cenário. Eu acredito que outros atores. Nós teremos outros atores aí políticos. Outros atores, Maria? Eu torço para que a gente tenha, de fato, uma oxigenação política, uma nova geração que vai surgindo. Não acredito que os filhos do Bolsonaro estariam nesse páreo. Não os vejo assim. Não acredito. Acho que eles não têm essa pegada. Eu acho que vai haver uma renovação. Talvez. Eu acho assim, eu acho que na esquerda, porque eu defendo que, se a gente parar para olhar os períodos cíclicos históricos políticos, cada década tem o seu viés ideológico. A gente está vivendo uma década que, de fato, a direita tem ganhado mais impulso político, mais força política. Desde 2016, ali com o Brexit, com o Trump 1, eles têm conseguido essa força, essa mobilização internacional e nacional por conta de saberem dominar melhor as redes sociais. Isso é fato. Ninguém domina melhor a questão da atenção, do commodity da atenção no algoritmo do que a direita. E isso contribuiu muito para a sua popularidade nessa década. Então, como isso é tudo muito cíclico, eu acho que agora isso pode vir a se desgastar. A esquerda começou a entender como funciona a dinâmica da atenção e a gente tem vindo surgir novos líderes com um apelo mais popular, estando mais na esquerda. E aqui eu aponto 2 nomes para a nova geração. Um deles aqui no Brasil, João Campos, e o outro nos Estados Unidos, que é o novo prefeito de Nova York, que recentemente, inclusive, tirou uma foto com o Trump, que inclusive elogiou. Não estou fazendo juízo de valores, estou apenas apontando uma questão. Eu acho que as décadas são cíclicas, a gente se desgasta dos movimentos políticos e eu vejo que 2030 pode ser um ano de inflexão. Se eles conseguirem ali fazer com que João Campos tenha uma oxigenação e, dentre outros
jovens na esquerda, a gente vai conseguir... E o Nicolas Ferreira é um nome? Também. Tá aí, eu vejo ele com mais força, da direita, eu vejo ele com mais força do que os herdeiros de Bolsonaro, porque eu acho que também domina muito melhor essa popularidade, sabe? Ele tem uma dinâmica maior, né? É um discurso que atrai mais a juventude, porque a gente tem que pensar quem é o próximo público que vai votar. Total, e a geração Z. É a geração que se comunica melhor, né? Posso fazer uma colocação? Eu estive essa semana aqui no evento organizado pelo Tribunal Regional Eleitoral, junto com a Escola Paulista da Magistratura, onde eles tratavam da questão da utilização da inteligência artificial nas próximas eleições. Nós temos 2 nomes da direita no Brasil, Nicolas e o Pavanato, Lucas Pavanato, aqui de São Paulo, do PL, rapaz jovem e que cresce de forma absurda, exponencial nas mídias sociais. Eu sou mãe de uma adolescente que está prestes a completar 16 anos e a pergunta que ela me fez é: eu vou poder votar no Nicolas e no Pavanato para presidente? Eu fui explicar para ela a questão da idade mínima. Então, esses meninos daqui 4 anos, 5 anos, se houver a questão do final da reeleição, eles vão ser verdadeiros fenômenos. E concordo com a Maria quando ela citou, sim, a esquerda está começando um movimento, entender para construir alguém muito forte. Então, eu não acredito que família Bolsonaro vai ter uma expressividade muito grande daqui a 4 anos. Bom, gente, falamos bastante disso, de mobilização, de 2030, chegamos longe, mas a gente vai virar a página agora e falar de um ranking internacional que considera principalmente fatores culturais e econômicos das maiores metrópoles do mundo e que colocou São Paulo entre as 20 melhores cidades para se viver. A capital paulista ficou na 18ª posição. Já o Rio de Janeiro apareceu no número 42 dessa mesma lista. O levantamento destacou a vida noturna agitada de São Paulo, bons restaurantes e locais de compras, parques e ciclovias, além do crescimento nos investimentos externos. Por outro lado, em comentários nas redes sociais, muitos brasileiros destacaram um outro lado da metrópole, a insegurança. As meninas já estão balançando a cabeça do meu lado. Vocês acharam o quê, gente, de um São Paulo estudo é incrível, né? É uma cidade maravilhosa, né? Sedutora. Eu amo. É assim, eu falo que eu morei em várias cidades aqui no estado de São Paulo e também no Paraná, e eu nunca tinha um sentimento assim de uma cidade para ser minha. E hoje eu sinto que assim, aqui eu vou ficar até o fim, porque eu gosto esse caos e tudo isso. Mas é inevitável a gente pesar o outro lado da moeda, que é a questão da segurança. E isso pesa muito e afasta, inclusive, muita gente que vem para cá, ama São Paulo, mas fala, mas aqui eu tenho medo. Acho que é mais ou menos o que acontece no Rio, mas São Paulo tem outros pontos positivos em relação ao Rio de Janeiro. Mas o que afasta muita gente do Rio de Janeiro também é a questão da segurança. Então, assim, é algo minimamente assim, é bacana. Quem sabe a gente vendo esse ranking, a gente pensa, será que a gente não pode transformar essa cidade em algo mais atrativo ainda e melhorar a questão da segurança? É o grande desafio, né? Desse lado aqui rapidinho, é o grande ponto fraco, insegurança? Eu acho que segurança e a questão segurança e o custo de vida também. Porque é importante a gente também trazer isso. São Paulo é uma cidade de oportunidades. Você consegue ter um avanço na sua carreira aqui, oportunidades. Se você investir em você e tiver acesso, com certeza você vai longe. Mas o custo de vida é muito caro e vem aumentando cada vez mais. Então, insegurança e custo de vida, eu diria. Lu, quer completar, né? São Paulo é uma cidade que você tem 1 metro quadrado em torno de R$14 mil. É uma cidade com custo de vida altíssimo. Só que eu acho que tem uma coisa muito interessante acontecendo no movimento aqui em São Paulo. Se você pegar a Avenida Rebouças, era um lugar morto. E o que eles estão fazendo? Eles estão revitalizando com grandes empreendimentos, com uma estrutura hoteleira, fácil acesso para restaurantes, bares, você tem um lazer. Mas a questão da segurança, em que pese ser algo muito complicado, nós temos que, nesses centros onde o turista acaba andando, você tem a própria segurança privada suprindo ali, muitas vezes, a segurança pública. Então, eu acredito que São Paulo, a gente que às vezes passeia um pouquinho, São Paulo é realmente uma cidade que merece a gente está falando muito disso para dizer também que insegurança aparece na cidade de São Paulo e aparece como ponto crucial para a população
no país todo, né? E justamente por conta da pauta da segurança pública que tem entrado aí como uma das principais temáticas nas últimas semanas, a gente lembra que o Senado deve começar a analisar na semana que vem o projeto de lei antifacção. O texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados. O relator no Senado, Alessandro Vieira, acredita que poderá votar o texto na próxima quarta-feira, tanto na CCJ quanto no plenário da casa. Vou começar com a Maria, que estava também ainda querendo falar sobre segurança, já aproveitando para falar de PL antifacção. O assunto conversa muito aqui com São Paulo. Muitos protagonistas desse debate saíram daqui, né? Não, o protagonista principal é o nosso secretário aqui de Segurança do Estado de São Paulo, do governador Tarcísio, que foi uma jogada ali dentro da Câmara Federal para entregar esse projeto, o que rendeu um rompimento político entre o Mota e o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias, que disse que Mota foi ali um traidor, que o projeto era do governo, mas enfim, né, são a políticas de Brasília. Mas eu torço muito para que esse projeto, ele realmente funcione de maneira eficiente no problema mais grave que a gente está vivendo no Brasil hoje, que é o crescimento do crime organizado, das facções criminosas. Eu fico feliz, eu li o projeto, eu fico feliz que eles conseguiram definir ali a questão das facções criminosas, aumentar as penas para cada um dos crimes, descrever bastante o nível de atuação dessas facções e de como funciona todo esse novo arcabouço criminal. Eu só fico muito triste com a questão de não termos equiparado a questão do terrorismo, porque eu acho que é importante demais a gente definir isso de maneira mais dura. A gente precisa ter toda a mobilização dos aparatos de segurança, do Brasil como um todo, a integração municipal, federal e estadual, e uma definição mais clara, mais dura em relação às facções criminosas seria muito bem-vindo nesse momento, porque ficou meio solto em relação a isso. Eu gostei de ver também algumas menções à integração, como eu disse aqui anteriormente, às forças militares das diversas esferas brasileiras. Eu espero que no Senado eles não cedam tanto ao que o governo federal quer e que o projeto se torne mais duro. É isso que eu torço. Lisiane, aprova desse jeito que está e qual a sua avaliação do jeito que chegou, né, no Senado Federal? O projeto da antifacção, eu acredito que precise de um endurecimento, como você acabou de falar, né, ressaltar, e também a questão internacional, né? Ah, sim. A gente precisaria muito desse reconhecimento internacional, porque isso abre a questão da soberania, né? Isso abre caminho para que outros países também interajam com o Brasil. Cooperem a palavra com o Brasil. certa. Cooperem, né, com o Brasil, até porque senão eles ficam limitados por conta da própria soberania, né? Então, eu acredito também que precisaria desse endurecimento e, no meu ponto de vista de constitucionalista, seria justamente a abertura internacional, né? A gente delimitando melhor a questão do terrorismo, isso vai abrir um caminho até para os Estados Unidos cooperar com a gente de uma forma mais intensa. Só não venham botar o porta-aviões gigante aqui na nossa vizinhança, brincadeiras à parte. Eu concordo com o que a doutora disse, eu acho que seria crucial a gente ter essa cooperação internacional, ajuda de inteligência internacional. E esse é um dos pontos interessantes desse projeto. Eles despontam uma coisa inédita, que é a questão de um campo, um bloco de dados específicos para investigar e endereçar ali quem é membro de facção, tudo direitinho. E a ajuda de dados e tecnologia, nesse sentido, vai ajudar muito o avanço na investigação dessas facções. Bom, a gente vai acompanhar essa votação no Senado Federal. O fato é que esse projeto acabou virando um projeto mais da oposição do que do governo, como era inicialmente a ideia. Mas, no geral, no Congresso Nacional e principalmente na Câmara, a relação do governo Lula, do governo federal, com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anda bem complicada. Mota rompeu relações com os líderes das maiores bancadas da casa. Ele está de mal com Lindenberg Farias, do PT, e Sóstenes Cavalcante, do PL. O presidente da casa alega que os líderes apenas querem tumultuar o ambiente de votações. Lindenberg critica a escolha de Guilherme Derrite para relatar o PL antifacção, que a gente falava agora, enquanto Sóstenes comanda a pressão para colocar em pauta o projeto da anistia. No meio disso tudo, nessa semana, a Câmara derrubou vetos de Lula a licenciamento ambiental e uma situação difícil ali para o governo federal. Vou chamar a Lu para começar essa rodada. Luciana,
difícil esse momento para o governo federal, porque a gente está num ano pré-eleitoral, então tem ali uma expectativa, né, de andar bastante coisa, até porque 2026 é um ano que normalmente todos os projetos são freados. Por outro lado, será que o Hugo Mota se coloca ali numa posição de força? Agora ele foi muito criticado no início, né, que estava meio enfraquecido. Como que você está vendo? Eu acho que ele foi estratégico, porque ele é do Republicanos. Quando a gente fala em reeleição, quem que nós temos? Tarcísio. De onde que o Tarcísio é? Do Republicanos. Então, como que eu vejo? O governo Lula perdeu muito, porque ele perdeu apoio. A gente sabe que a escolha do Derrite foi uma escolha estratégica por parte do Hugo Mota. O que nós vamos ter agora? Nós temos que o projeto pode ser que não seja aprovado em todo o seu teor, porque tem uma briga ali que tira, no caso do confisco, eu tiro o que ia para o governo federal, vai agora para onde? Para o Estado, lá para as polícias estaduais. Tá bom. Então, já a primeira derrota do Lula, que ele vai começar, o governo vai começar a perder um pouco. Mas, quando a gente fala no PL, o PL quer aprovar a anistia a todo custo. O Tarcísio andou aí falando, vamos de novo. Mas a população quer a aprovação da anistia? Essa é uma pergunta. Ou só o 25% do núcleo duro. Então, eu acho que quando ele está se colocando, ele está se posicionando estrategicamente, já pensando lá na frente, janeiro de 2027, quem estará sentado na cadeira lá do Planalto, como presidente. Então, eu acho que é uma grande jogada, ele tem lá os seus motivos, o PL precisa se colocar, porque agora eu sócio com um problema aqui, nós tivemos o Valdemar dias atrás aí que falou besteira, a gente tem uma briga interna dentro do PL ali que precisa ser resolvida, então assim, eu acho que ele está na dele, olha, o time que está se ganhando, não vamos mexer. O meu time, em que pese não ser declarado publicamente que o meu candidato é candidato a presidente, ele está seguindo. Então, eu vou aqui, coloquei aqui o Derrite, estou me mantendo bem. Agora, a gente sabe, segunda-feira muda lá alguma coisa, muda todo o cenário. Então, eu acho que é muito estável. Ainda sobre essa relação, na quarta-feira foi sancionada a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. O governo celebrou a mudança como uma vitória da população de menor renda. No entanto, um detalhe político chamou a atenção: a ausência tanto de Hugo Mota, o presidente da Câmara, quanto de Davi Alcolumbre, do Senado. Os dois quiseram deixar clara a insatisfação com o governo. E aí, aproveitando o gancho que a gente já estava, Cíntia, também um recado claro ali, né? Sim, naturalmente e inegável, né? Como bem disse a Lô aí, a gente está diante de uma cisão praticamente. E isso é ruim, de forma geral, para o país, né? Porque as coisas não andam. Então, a gente tem um executivo que puxa a corda para um lado, o legislativo que puxa para o outro. Quem perde no meio de tudo isso é a população. Entendo que é até bem razoável a decisão do Mota no sentido de, olha, então, você sai para cá, você sai para lá, para terminar com a polarização, mas que a gente não se iluda, porque isso também é uma questão política, né? Isso também é para evitar determinadas ingerências, mas é também para mostrar que a gente vai fazer aqui o que a gente quiser, né? Nesse sentido, até porque, se a gente está falando de uma independência de poderes, tem que ser assim, embora não como antagonistas, como protagonistas, o que é uma coisa bem diferente. Então, realmente foi mais do que um recado, né? Foi praticamente dizer, olha, a gente não vai acompanhar. Mas, por outro lado, também é inegável que, ainda que essa medida, que ao meu sentir é eleitoreira, foi uma promessa de campanha, ela tem um lado benéfico. Para quem ganha os seus R$5.000, não ter que pagar imposto de renda, vai ser dinheiro a mais que vai sobrar. Mas é aquilo que a gente diz sempre aqui, em vários programas, em outras oportunidades. O governo nunca perde. Se sai de um lugar, vai ter que entrar de outro. É isso, quem vai pagar essa conta, exatamente. Né? Esse é o grande problema. Porque todo mundo comemora as medidas a curto prazo, esquece dos reflexos a médio e longo prazo. Isso não vai ficar de graça. E eleitoreira, né? Total. Eleitoreira. Essa isenção do imposto é completamente eleitoreira. Visando 2026. Sim. Visando 2026, quem teve que fazer um gesto para os presidentes das duas casas, até porque precisa manter essa boa relação, justamente porque é de interesse aprovar projetos, foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, ele fez ali um comentário, um agrado, a gente separou esse trecho, vamos acompanhar. Queria cumprimentar o presidente Hugo Mota e o presidente Alcolumbre, agradecer muito o empenho dos dois na tramitação desse projeto.
sem que eles fossem diligentes com o tema, seria impossível celebrar esse ano e implementar o imposto de renda zero a partir de janeiro do ano que vem. Era imperioso sancionar o projeto ainda em 2025, para que isso fosse possível. Queria dizer a eles que o Brasil precisa muito deles. Queria que eles soubessem que na presidência das duas casas nós precisamos, como brasileiros, dar atenção ainda mais esse ano dos seus trabalhos, da sua liderança, para que nós possamos concluir exitosamente esse ano. Mais tarde, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também fez uma fala nesse sentido, fez um gesto. Precisa, né, Elisiane? Precisa tentar resgatar essa relação agora. Sim. É uma coisa que eu fico admirada não no bom sentido, é como o Mota consegue ser em cima do muro. Eu acho que eu nunca vi um presidente da Câmara desse jeito. É a primeira vez que eu vejo um presidente da Câmara tão assustado. Então, é uma pessoa coada. É essa sensação que me traz, olhando para ele assim. Pode ser uma estratégia política, mas assim, tem que ter posicionamento. Presidente da Câmara, presidente do Senado, são sucessões presidenciais, né? Tá na Constituição. Mas assim, com tanta inexpressividade, com tantos receios, tantos pés atrás, não sei o que meus colegas acham disso, essa é a visão que eu tenho do Mota. Rompe com o PL, rompe com o PT. Pois é, e é interessante destacar, né? Ele era o candidato ali do Arthur Lira e a gente viu até no trâmite do PL e da antifacção com quem o Derrite foi conversar. Sim. Não foi com o Hugo Mota, nem com ele foi conversar com o Eduardo, me fugiu o sobrenome dele, o antigo presidente da Câmara, e com o Arthur Lira, justamente para mostrar, assim, de que certa maneira, quem ainda manda ali na casa, né? É um figurante, né? E quem tá mandando na casa, gente? Eu acho que o Arthur Lira ainda. O Arthur Lira? Sim, ainda todo mundo fez sim? A Cíntia fez mais ou menos. Não, na verdade, assim, eu estou refletindo aqui sobre o que a Maria estava dizendo e ouvindo a Elisiane também. E, de fato, né, ele acabou adotando uma ausência de protagonismo, né? Porque ele acabou ficando inexpressivo. Mas também me parece um modus de sobrevivência, sabe? Porque, de uma forma ou de outra, e eu não estou dizendo que eu concordo, é um modo de sobrevivência. Sim. Porque você se furta daqui, se furta dali e sai da frente do tiroteio. É claro que tudo tem um preço político. O preço é o que a gente está dizendo. Aliás, não é à toa que outros políticos na história, que não vou falar nome de ninguém, mas na história política ganharam vários apelidos, né? Até sorvete de alguma coisa, e aí até mesmo por conta dessa inexpressividade, né? A ver. Bom, a ver, e pra gente começar a encerrar o Linha de Frente, a gente falou de um assunto muito polêmico na semana passada que ganhou um novo capítulo. O primeiro capítulo foi na COP30, em Belém, e agora o chanceler alemão, que já tinha criado essa polêmica com o Brasil e o Pará, entrou em outra bola dividida. Já de volta à Alemanha, Friedrich Merz afirmou que não encontrou em Angola nenhum pão decente. Ele esteve no país africano para participar de um encontro de cúpula da União Europeia com a União Africana. O chanceler é conhecido por gafes e falas embaraçosas. Por outro lado, o presidente Lula voltou a falar no assunto nesta semana e disse que deu um puxão de orelhas no colega europeu. Acompanhe. Aquele rapaz da Alemanha que falou mal de Belém, eu encontrei com ele na Alemanha. Eu falei, companheiro, deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi uma lição que a nossa cabeça pensa onde o nosso pés pisam. Só que você foi pisar no Brasil, mas a sua cabeça não saiu de Berlim, porque você não conheceu Belém, você não foi dançar um carimbó, você não foi comer uma maniçoba, você não foi comer um namorado, então você não conheceu. Faça como eu. Faça como eu, quando eu viajo para Berlim, eu não quero ficar querendo comer feijoada e maniçoba, sabe? Acarajé, não, eu vou lá, eu quero comer joelho de porco. Eu quero comer aquela linguiça frita numa carroça. Eu quero comer salsicha, quero comer chucrutes. Bom, tá aí a fala então nova do presidente Lula sobre o assunto. Maria, Lula faz bem se posicionar, um tanto quanto polêmico. Semana passada a gente falava que se era cultura da Europa, se não era, qual que era a postura do chanceler.
O Lula, ele tem um dom muito bom de se comunicar com a sua base. A gente até comentava aqui a maneira que ele fala, a maneira que ele descreve os próprios alimentos populares que ele mencionou na sua fala. Um deles mencionado a acarajé da minha querida Bahia. Um salve para os baianos que estão nos assistindo. E então isso conecta ali com a base das pessoas que votam nele. E ele é um mestre, querendo ou não, apesar das gafes, de fato, muitas, mas ele consegue conversar com o pessoal que vota nele, não é à toa que ele é presidente já no seu 3º mandato, então é complexo. Agora eu queria só destacar que o chanceler alemão, ele tem realmente assumido umas posturas mais linha dura para garantir ali a sua popularidade com o eleitorado alemão que vive uma crise de identidade. Recentemente, para quem não sabe, ele inclusive aumentou o orçamento militar da Alemanha, algo inédito depois da Segunda Guerra Mundial. Então ele tem apostado numa política mais linha dura em defesa de um nacionalismo alemão que por muito havia sido deixado de lado. Cíntia, essa política linha dura cola? Olha, o que eu tenho acompanhado, até acompanhando uma rádio alemã, é que mesmo lá na Alemanha ele é polêmico e que o governo alemão fica tentando dar uma passada de pano em cima das coisas que ele fala, inclusive nessas duas gafes, querendo dizer que não foi bem isso, que estava, quando se referiu ao Brasil, estava querendo dizer na questão de ser um país livre, a Alemanha, e em relação ao pão ainda não disse nada. Mas eu percebo que mesmo na Alemanha não cola muito, e ele vem numa direção de buscar umas políticas até antiambientalistas, e talvez por isso a sua postura na COP30 também. Então... Luciana, nossa especialista em compliance, não tem muito de compliance em umas falas como essa, né? Nenhuma. O próprio comportamento, né? O que a gente escuta aí muitos bastidores é que há uma tentativa de um fortalecimento da direita na Alemanha e talvez ele esteja se aproximando desse público específico. Agora, voltar um pouquinho, né? O nosso presidente querer criticar um populista como ele é, que usa um linguajar muitas vezes para enganar, sabe lá Deus quem, né? É complicado. Então, com todo o meu respeito ao nosso presidente, acho que ele não tem muita moral para falar, não, porque ele mais nos envergonha com as suas palavras do que trazer grandes benefícios. Ele desconecta. E Lisiane, para a gente fechar? Eu queria aproveitar o fechamento para deixar aqui uma menção honrosa, uma homenagem ao professor José Afonso da Silva, que faleceu essa semana, aos 100 anos de idade. É o maior constitucionalista que nós tivemos, juntamente com o Paulo Bonavides. Eu não podia encerrar essa semana sem fazer essa menção. Fica o legado do professor, os seus livros e também deixar aí os sentimentos da família do José Afonso da Silva, grande constitucionalista brasileiro. Sim. Fica o recado, ficam os nossos sentimentos também. Nossa bancada hoje também recheada de advogadas, cientista política também, menção honrosa aqui também. E já agradeço, claro, a companhia das meninas que estavam aqui comigo, então, durante essa edição do Linha de Frente. Já convido para a próxima edição e convido vocês também para participarem e assistirem com a gente sábados às 18 horas da tarde. Eu espero você no próximo. Obrigada pela companhia e até a próxima. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.